Bem-vindos! Esse é o projeto Alfabetização Emocional e Valores para a Vida. Hoje, o nosso módulo é Virtudes e Forças de Caráter. Esse projeto é um oferecimento da OSCP Zelar, Zilá Escandura, Lazer Arte e Responsabilidade Social. Sejam muito bem-vindos. Mas antes, uma breve recapitulação do nosso módulo anterior, o módulo Perseverança. Descobrimos que perseverança é a força que orienta os nossos esforços em direção a uma meta. Perseverança é também um impulso humano básico de adequação, onde qualidades podem, precisam e devem ser desenvolvidas. Perseverança também é a disposição para prosseguir, aprender, reorientar esforços, buscar, criar, persistir e alcançar objetivos. Agora, passamos ao estudo das potencialidades humanas, virtudes e forças de caráter. Rumo à nossa melhor versão. Nosso plano de trabalho inclui um passeio pela história das virtudes através da religião, da filosofia, da ciência, desencadeando os construtos da psicologia positiva. E também o estudo das forças de caráter, conceito, compreensão, aprofundamento e como elas se relacionam com a nossa vida cotidiana. Gustavo Arns nos diz que o desenvolvimento das virtudes é talvez o nosso próximo passo evolutivo, a nossa chance, a nossa oportunidade de deixarmos de ser Homo sapiens e passarmos para uma nova esfera consciencial. Porque através da nossa história, que é a história da humanidade, existem registros desde o Egito Antigo do trabalho e da busca por virtudes. No Egito, as virtudes consideradas eram verdade, equilíbrio, lei, moral e justiça. E os filósofos gregos, como Platão, contribuíram grandemente para o estudo das virtudes. Os conceitos elaborados por eles servem até hoje de base para os estudos da psicologia positiva e da neurociência. Para Platão, existiam as 4 virtudes cardeais: temperança, sabedoria, coragem e justiça. Para Aristóteles, a virtude é a disposição para se comportar de maneira correta. E segundo Aristóteles ainda, aprendemos as virtudes através da prática, que leva à formação do hábito e esse leva à aquisição das virtudes. Portanto, segundo esses estudos, cabe a nós vivermos um ciclo virtuoso ou um círculo vicioso, dependendo de como manejamos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos comportamentos e como isso se mantém em nossas vidas. Aqui, uma tirinha para alegrar o nosso estudo. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza, né? Ah, espero que sim. Depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Nós estamos tentando. Então, o estudo das virtudes é basicamente um diálogo entre teoria e prática no nosso dia a dia. Porque, segundo o filósofo Frederick Engels, uma grama de ação vale mais do que 1 tonelada de teoria. Porque o intelectual é aquele que vai falar belamente sobre bondade, sobre amorosidade, e o sábio é aquele que é bondoso e amoroso, o que de fato vive aquelas qualidades. Porque realmente saber e não fazer é não saber. Porque imaginemos que nós tenhamos a vontade de conseguir condicionamento físico
e praticar alimentação saudável. E aí nós podemos comprar um curso ou um livro, ou até nos inscrevermos numa academia, para ter acesso a esses conteúdos, a essas informações, a esse conhecimento. Mas se nós não colocarmos em prática esses estudos e essas informações, nós não vamos conseguir ter tônus muscular, nem qualidade de vida por conta de alimentação saudável. Porque o simples fato de a gente ter as informações e os conhecimentos não nos tornam mais fortes, mais saudáveis e nem mais inteligentes. Então, segundo Aristóteles, virtude é a nossa melhor parte, é a excelência em ser humano. Porque virtude é o caminho do meio entre os extremos da deficiência e do excesso, que são os vícios. Para o cristianismo, existem 4 virtudes cardeais no Velho Testamento, que são temperança, sabedoria, coragem e justiça. E existem mais 3 virtudes teológicas no Novo Testamento: fé, esperança e caridade. Caridade como sendo o amor colocado em prática. E ao longo da nossa história, que é a história da humanidade, sempre os conceitos filosóficos, teóricos, acabam sendo representados na arte, na cultura e na educação. E aqui também isso aconteceu, nessa bela letra, composição de Renato Russo. O budismo também se debruça sobre o estudo das virtudes. No budismo existem as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade diz respeito às insatisfações básicas do dia a dia. Diversos fatores nos levam ao sofrimento nessa verdade. Um amor perdido, o materialismo, problemas nas relações sociais, desarmonias com os desejos, com a natureza ou uma doença. Esses são alguns exemplos de situações que pouco a pouco desestabilizam o corpo e a mente. E enquanto uma pessoa se mantiver envolvida nessa bola de neve, não consegue se desprender das amarguras do cotidiano. Na segunda nobre verdade, descobrimos que é possível descobrir a causa dessa insatisfação. Para podermos entender melhor, podemos associar essa verdade ao diagnóstico de uma doença. Então, somente a partir da identificação da causa de um problema é que é possível buscar uma cura. Da mesma forma, apenas quando se sabe a fonte do sofrimento é que o remédio para minimizar ou curar esse sofrimento pode realmente ser buscado e fazer efeito. Na terceira nobre verdade, descobrimos que é possível eliminar o motivo da insatisfação. Nesse momento, percebemos que nem os bens materiais, as pessoas ou as experiências condicionadas estão ligados de fato à felicidade. E assim, podemos reconhecer a verdadeira natureza que existe por trás das coisas e, consequentemente, de nós mesmos, já que não somos independentes delas. Quando vivenciamos algo e isso termina, estamos cientes de que passamos por uma felicidade condicionada. A quarta nobre verdade foi estabelecida por Buda com o objetivo de nos levar à lucidez. Ela estabelece o nobre caminho e é uma proposta de aplicação prática de todos os ensinamentos passados pelas outras verdades. E com isso, nós poderemos então desfrutar da verdadeira liberdade, nos afastando da falsa felicidade, da felicidade condicionada. Na verdade, a quarta verdade Na quarta verdade, existem 8 passos que podem ser seguidos a fim de favorecer-nos encontrar a visão correta do mundo. Então, segundo o budismo, esse é o nobre caminho, o caminho óctuplo, onde nós precisamos ter compreensão correta, pensamento correto, palavra correta, ação correta,
modo de vida correto, esforço correto, consciência correta e concentração correta. As virtudes também estão presentes na cultura samurai, e elas são retidão, coragem, benevolência, respeito, honestidade, honra e lealdade. Virtudes também presentes na ciência, a virtude da razão correta. No Renascimento científico, quando não se pôde mais ignorar os avanços da ciência na época, a ciência teve que romper com a Igreja Católica, que detinha o monopólio das leis, da cultura, da educação, da ciência, do poder de vida e de morte, rompendo assim também completamente com a fé, com a espiritualidade e a religiosidade. A partir então dessa ruptura, os experimentos passaram a ser tidos como única fonte confiável de informação, ficando a ciência com o palpável, mensurável, visível, e a religião com o místico, o dogmático. E dentro desse contexto, o homem assume o papel de dono de tudo, onde ocorre também a ideia de separação entre o homem e a natureza como entes distintos. Essa perspectiva se estendeu sobre todas as instituições, inclusive sobre a educação, onde as aptidões relevantes passam então a ser apenas as técnico-racionais cognitivas, que preparam o aluno para o mercado de trabalho. A produção também sofreu grande mudança. A produção, que a princípio era apenas artesanal, passa então, através da Revolução Industrial, a ser basicamente a produção em série, onde o trabalhador deixa de ter domínio sobre todo o processo de produção e sobre também o produto final. E esse tempo da história da humanidade foi belamente retratado na arte, inclusive na arte de Charles Chaplin, nesse filme Tempos Modernos. E aí, Satish Kumar nos traz novamente aquela reflexão sobre o estudo das virtudes, a reflexão entre teoria e prática. Satish Kumar nos diz que, no conforto da sala de aula, podemos obter informações, no luxo das bibliotecas, podemos obter conhecimento. Mas experiência só pode ser obtida quando estamos lá fora, enfrentando as tempestades da vida no rude terreno da natureza. E aí, Gustavo Arnes faz um paralelo entre essa perspectiva e o ato de educar. Ele diz que educar, do latim, significa educare, conduzir para fora o que já está lá, tornar explícito o que já existe potencialmente. Ou seja, educar precisa ser uma maneira de contribuir com o desenvolvimento e expressão das virtudes das crianças. E o direito à busca à felicidade através do desenvolvimento das virtudes foi bastante trabalhado e desenvolvido por Benjamin Franklin, que aos 20 anos criou para si um sistema para que ele pudesse trabalhar as suas virtudes e desenvolver o seu caráter. E esse conteúdo consta de sua autobiografia. Benjamin Franklin se debruçou durante a sua vida sobre 13 virtudes: temperança, silêncio, ordem, resolução, frugalidade, indústria, sinceridade, justiça, moderação, limpeza e tranquilidade. Benjamin confessa que nunca chegou à perfeição que tinha sido tão ambicioso em tentar obter. Ficou muito aquém dela, mas que foi um homem melhor e mais feliz do que poderia ter sido se não tivesse tentado e buscado se desenvolver.
Ben fez para si um caderninho em que conferia dia a dia como havia se comportado em relação à prática das virtudes. O seu objetivo era diminuir o número de pontos, indicando assim uma vida limpa ou livre de vícios. E ele usava como forma de se fortalecer e de se direcionar uma frase a cada semana relacionada com a virtude que estivesse sendo mais trabalhada mais detidamente naquela semana. Por exemplo, para trabalhar a virtude da indústria, ele colocou essa frase: não perca tempo, esteja sempre empregado em algo útil, corte todas as ações desnecessárias. Esse conteúdo muito rico e interessante pode ser aprofundado nesse livro autobiográfico de Benjamin Franklin. E aí, após esse longo percurso de busca de entendimento a respeito das virtudes, os cientistas e pesquisadores descobriram que existe um grupo de 6 virtudes que são valorizadas em todas as culturas sob a face do nosso planeta. E essas virtudes são sabedoria, humanidade, coragem, temperança, justiça e transcendência. Então, a nossa recapitulação expressa: virtudes. Virtudes são potencialidades e atributos inerentes a todos os seres humanos. Virtude é a disposição para se comportar de maneira correta. É o nobre caminho a ser percorrido, do querer à prática, que conduz à formação de hábito, e esse leva à aquisição da virtude. Antes de seguirmos para forças de caráter, uma pausa estratégica para falar sobre atenção plena e meditação, que é o carro-chefe do nosso projeto. Mindfulness em movimento é uma outra forma de praticar mindfulness bastante estudada e desenvolvida pela PhD e doutora Tamara Russell. Ela nos traz algumas possibilidades de mindfulness atreladas à atenção ao corpo e ao movimento do corpo enquanto esse movimento se realiza. É bastante utilizado na prática de artes marciais, yoga, meditação ancorada nas sensações do corpo, meditação ao caminhar, percebendo as sensações do pé, do corpo. E ela também nos oferece um tipo de meditação que chama pausa transacional. É uma meditação simples e tipo pontual que a gente pode usar durante o dia a dia, além daquela meditação formal que a gente se dedica a praticar por na agenda, da informal que a gente busca fazer estando atento a tudo que nós podemos viver durante o dia. A pausa transacional é uma meditação bem simples, onde a gente deixa de pé o nosso corpo ereto, pensa um pé, sente aquele pé, o outro pé, sente aquele pé. Faz uma respiração profunda e a gente deixa para trás uma reunião, uma situação da qual a gente participou, para a gente se dedicar a uma outra reunião ou uma outra situação que a gente vai participar com a mesma dedicação, com a mesma presença e, portanto, com a mesma capacidade que a gente estava dedicando ao momento anterior. Esse conteúdo está disponível para aprofundamento nesses livros de Tamara Russell. Então, as práticas de atenção plena ao próprio corpo são práticas bastante interessantes que podem ser usadas por pessoas que são mais sinestésicas, que gostam de estar mais em movimento, talvez se sintam mais confortáveis com esse tipo de prática. É uma prática bastante viável, bastante interessante e que produz os mesmos benefícios das outras. Passando então agora ao estudo das forças de caráter. Então, a psicologia positiva descobriu que era possível criar uma ciência
que pudesse compreender os melhores aspectos existentes nos seres humanos. E descobriram que as forças de caráter são os caminhos que nós podemos e precisamos usar para alcançarmos as virtudes de que somos capazes. Muitos anos de estudos, pesquisas, exames de ressonância magnética funcional construíram, então, a ciência do caráter. E essa ciência, para essa ciência acontecer, foi preciso identificar quais são os elementos, descrever e conceituar esses elementos, aprender a mensurar através de exames, de testes de todo tipo, e aprender a propor intervenções para que esse desenvolvimento pudesse acontecer. Um exemplo disso é o conceito de vida que Martin Seligman traz para nós. Ele diz que a vida prazerosa é aquela vida onde a gente pode fazer as coisas que a gente gosta e desfrutar delas, como, por exemplo, viajar, comer, dormir. A vida boa é aquela vida onde a gente vai usar os nossos talentos para melhorar a nossa própria vida. E isso também é bom. Agora, já a vida com significado, que é a vida onde a gente usa as nossas forças de caráter, ela é a vida onde a gente vai usar os nossos talentos para conseguir um mundo melhor para nós, para as pessoas com as quais a gente vive, para o nosso local de trabalho, para os nossos relacionamentos, para a nossa comunidade e para o mundo de uma maneira geral. Então, como essa ciência de fato pode ser aplicada no nosso dia a dia para que a gente viva uma vida boa, uma vida com significado? Todos esses anos de pesquisas, exames e estudos produziram extenso material teórico, conceitual e prático, porque a ciência precisa iluminar a prática. Essa é a função maior dela. E descobertas importantes foram feitas. Todos os seres humanos possuem os germes das forças de caráter em maior ou menor preponderância, dependendo do tempo de uso, do tempo de prática que se dedicou a elas. E todo aquele material construiu esse livro. E esse livro se constituiu num roteiro legítimo para a vida que possa ser vivida com significado. Naquela ocasião, em 2004, os estudiosos imaginavam que esse livro poderia ser reivindicado e reivindicar para si o estudo do caráter e das virtudes como um tópico legítimo para fornecer um vocabulário comum e mensuração das forças humanas. E isso, de fato, se tornou uma realidade. Todo esse conteúdo é amplamente utilizado e aplicado para trabalhar de maneira terapêutica, preventiva e também curativa as virtudes e as forças de caráter. E esses estudos e pesquisas criaram algumas instituições, e especialmente o Instituto VIA, que é um instituto dedicado a fornecer intervenções que favoreçam o desenvolvimento das pessoas, o florescimento das pessoas e das instituições a partir da aplicação de intervenções para desenvolvimento das forças de caráter. E esse manual, que não existe ainda em português, mas que a gente está procurando trazer alguns conhecimentos presentes nele, se tornou, de 2004 para cá, o Manual da Sanidade, onde são descritas as virtudes humanas e as forças de caráter que conduzem até ela, e como a gente pode construir para nós, para nossas empresas e para nossa família, vidas, trabalhos, relacionamentos com significados. Esse material
tem um paralelo com o material do CID. Enquanto que o material do CID se dedica a descrever as doenças, as causas e suas características, classificar, organizar, o Manual da Sanidade se dedica a descrever as virtudes, as forças de caráter e as formas de conseguir se chegar a desenvolver e ter o benefício que elas podem nos trazer. Então, essas são basicamente as virtudes e as forças de caráter presentes naquele material. As virtudes são sabedoria, humanidade, justiça, moderação, coragem e transcendência. Sendo que para desenvolver sabedoria, a gente precisa trabalhar as forças da criatividade, da curiosidade, do amor ao aprendizado, da mente aberta e da perspectiva. Para desenvolver a virtude da humanidade, a gente precisa trabalhar as forças da generosidade, do amor e da inteligência emocional. Para desenvolver a virtude da justiça, a gente precisa trabalhar justiça, liderança, trabalho em equipe. Para desenvolver a força da moderação, a gente precisa trabalhar as forças do perdão, da humildade, da prudência e do autocontrole. Para desenvolver a virtude da coragem, a gente precisa trabalhar bravura, integridade, perseverança e vitalidade. E para desenvolver as forças da transcendência, da virtude da transcendência, a gente precisa trabalhar admiração da beleza e excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Portanto, as forças de caráter praticadas no nosso dia a dia, nas nossas relações diárias, nas nossas interações, elas levam a uma vida de engajamento e significância, uma vida verdadeiramente boa. E aqui a gente pode fazer um paralelo entre a virtude da transcendência e a pirâmide das necessidades humanas. Nós descobrimos que cada uma das necessidades que nós formos atendendo abre possibilidades de nós sentirmos necessidades da esfera imediatamente superior. E na pirâmide das necessidades humanas, a esfera mais alta de necessidade é a necessidade de transcendência, onde em algum momento das nossas vidas nós vamos sentir a necessidade de trabalhar a gratidão, a esperança, o humor, a contemplação e a espiritualidade, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos autorrealizados. E aprender, praticar, compartilhar e recomeçar é um caminho muito válido para que a gente possa desenvolver as nossas forças de caráter e chegar às virtudes. Porque uma vida de qualidade não acontece simplesmente porque os 10 mandamentos estão pendurados na sala. O que faz a vida valer a pena não é efêmero, não resulta do estímulo momentâneo dos nossos receptores sensoriais, mas é construído ao longo do tempo e desenvolvido através do cultivo das forças de caráter. Esse trecho foi extraído do exercício Leito de Morte, criado por Martin Seligman. Assim como essa música Epitáfio também passa um pouco por aí, nos ajudando de alguma forma a pensar hoje como a gente se sentiria se estivéssemos no nosso leito de morte em relação ao tipo de vida que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos buscando viver. Portanto, educação positiva e instituições positivas passam pelo florescimento de cada um de nós, por quanto nós nos dedicamos em expressar as nossas melhores qualidades e em desenvolver as nossas forças e alcançar as nossas virtudes.
porque esse nosso movimento pode levar a nossa humanidade em direção à sua melhor natureza, ao seu florescimento. Virtudes e as correspondentes forças de caráter validada para quase todas as culturas do planeta. Então, a virtude da sabedoria e do conhecimento, ela utiliza forças cognitivas, que envolve a aquisição e uso de conhecimento. A virtude da coragem, ela se utiliza de forças emocionais, que envolvem exercitar a vontade para alcançar objetivos, mesmo em face de adversidades. A virtude da humanidade envolve forças sociais e interpessoais, envolve cuidar e receber e estabelecer amizades. A virtude da justiça envolve as forças cívicas, que sustentam a vida saudável em comunidade. A virtude da temperança envolve as forças que protegem contra os excessos. E a virtude da transcendência, que estabelecem conexões com as forças que identificam as coisas e os recursos que estão fora de nós e nos conectam com o universo e com os outros seres, conferindo significado. Resumidamente, então, essas são as forças e as virtudes às quais elas nos conduzem. Existem alguns outros diferentes tipos de forças: o talento, as habilidades, os interesses, os recursos e os valores. O talento é aquilo que já fazemos tão bem que parece que fazemos naturalmente. E um estudo sobre competência e talento constatou que o talento leva milhares de horas de prática para ser desenvolvido. É que normalmente nós não vemos essas horas de práticas, nós só vemos a expressão do talento. Habilidades. Habilidades são aquelas coisas que nós treinamos e aprendemos. E nota-se que isso constantemente está ligada ao interesse de construção e busca por uma vida melhor. As nossas paixões são os nossos interesses naturais, harmoniosos com a nossa vida e ligados às nossas forças mais altas. Pode ser pescar, escalar, costurar, ler, caminhar, cozinhar, correr, jogar futebol, enfim. Qual é a sua paixão? E os recursos? Os recursos são a única categoria de forças que são externas a nós. Eles se configuram em residir em uma vizinhança segura, ter amigos próximos, fazer parte de uma boa comunidade, quer seja ela doméstica, profissional, espiritual, ter uma família com quem contar, estar conectado com a natureza. E os valores, que são aquelas coisas que estimamos muito internamente, porque os valores vivem em nossa mente e dessa forma existem em nossos pensamentos e emoções. Um indivíduo pode ter um valor sobre família, mas isso reside em seus pensamentos e emoções. Passar tempo com a família e demonstrar esse amor na prática, com bondade e imparcialidade a alguém, exige caráter. Caráter é, então, essencialmente colocar os valores em ação. Portanto, caráter é expressar o que está em nossa mente por meio dos nossos comportamentos no mundo. Existem também as nossas forças propulsoras, as forças de assinatura, que são as 3 primeiras forças dos testes de forças do Instituto VIA, as forças de felicidade, que são entusiasmo, esperança, amor, gratidão e curiosidade, as forças fásicas, que são aquelas que emergem em uma ocasião especial, geralmente após uma grande adversidade, gerando um crescimento pós-traumático,
as forças médias, que são as forças que se encontram no meio do nosso perfil de forças, e as forças perdidas, que são algumas forças que podem ter sido suprimidas ao longo da nossa vida. Então, em que ordem estão as forças de caráter em você, na sua individualidade? Existe um teste no Instituto VIA que até 2019 fornecia gratuitamente o perfil de forças. E aí a gente pode verificar em que ordem estão as nossas forças na vida e procurar colocar elas em prática mais ativamente e receber disso os benefícios. Recapitulação expressa. Forças de caráter. Forças de caráter são habilidades socioemocionais. Elas são caminhos que levam à aquisição das virtudes. Todos os seres humanos as têm, umas mais, outras menos desenvolvidas, dependendo do uso que a gente já faz delas. As mais desenvolvidas, quando usadas, são as nossas forças de assinatura, promovem satisfação e bem-estar, e têm capacidade de beneficiar todas as outras forças. Funcionam como um colete salva-vidas, ajudando-nos a ficar na superfície e ter tempo de continuar nos desenvolvendo. Aqui, uma reflexão sobre meditação por escaneamento corporal. Nós podemos comparar a nossa mente a um barquinho. Quando o barquinho está solto no mar, para onde ele vai? Podemos imaginar esse barquinho sendo carregado pelas ondas ou pelo vento. E com a nossa mente é bem parecido com isso. Se a nossa mente estiver solta, vagueando, ela vai para qualquer lugar, até para lugares onde nós não gostaríamos de estar. O barco pode ir para regiões tempestuosas, perigosas, sombrias, e com a nossa mente é a mesma coisa. Quando vamos perceber, estamos em pensamentos e estados mentais aflitivos e nem sabemos como fomos parar lá. E aí eu te pergunto, se nós não quisermos que o barco da nossa mente fique à deriva, o que a gente precisa fazer? Isso mesmo, jogar a âncora, ficar firme, ou seja, apoiar a nossa mente, a nossa atenção em um foco. Esse foco pode ser as sensações em nosso corpo. Nosso corpo é repleto de terminações nervosas e pode nos proporcionar uma experiência de vivência de sensações físicas e nos ajudar por alguns instantes a ancorar o barco da nossa mente no aqui e no agora. E quando o barco está ancorado, não é qualquer ondinha que o leva. Eu convido você a experimentar agora essa prática. Vamos lá? Você pode optar por realizar essa prática sentado ou deitado, se você tiver oportunidade. Nós vamos agora iniciando a nossa prática de meditação por escaneamento corporal. Nessa prática, nós podemos escolher a postura deitados, se for da sua vontade. Começamos acomodando o nosso corpo numa postura que consigamos manter por alguns instantes, com a coluna ereta. Iniciamos buscando convidar a atenção para que note as sensações no topo da sua cabeça, tomando consciência das sensações presentes nesse momento no couro cabeludo. Deixe que a sua atenção se detenha nessa região com curiosidade.
E agora permita que a sua atenção desça até a sua testa. Sinta essa região. Perceba também a região dos olhos, as sensações internas e externas presentes aí. Deixe agora a sua atenção descer até a sua mandíbula, as bochechas, o seu queixo. Como está essa região? Tensa ou relaxada? Desloque agora a sua atenção para a região do seu pescoço. Expandindo agora a atenção para os ombros. Perceba o contato dos seus ombros com a roupa ou com os apoios. Deixe agora que a sua atenção se concentre nos seus braços. Sinta os seus braços. Perceba a temperatura, o tônus. Agora passe a sua atenção para o seu antebraço, para as suas mãos, os dedos. Você sente alguma vibração nessa área? Alguma pulsação? A temperatura? Observe, notando se de fato existe aí alguma sensação, alguma vibração, ou mesmo contato dessa parte do corpo com o apoio. Permita-se perceber toda a experiência presente nessa região do seu corpo, nesse momento. Agora, permita-se notar as experiências e sensações da parte superior do seu tronco. Perceba o seu peito, seu diafragma, a expansão e a retração na respiração, o contato da pele com a roupa, a expansão do abdômen, a contração. Perceba agora o seu quadril. Perceba a temperatura dessa região, a contração ou o relaxamento que o seu corpo está mostrando nesse momento. Seguindo com o escaneamento, vamos deixar agora que a atenção note a sensação nas coxas. Observe o contato com o apoio, a temperatura, se há alguma vibração, alguma percepção nessa região. Deixe então que a sua atenção esteja consciente das sensações agora nos seus joelhos. Perceba essa região do seu corpo. Descendo agora para as panturrilhas, calcanhares, a base do pé, a sola. Percebendo as sensações, a pulsação.
sentindo o peito do pé, o interior do pé, cada um dos seus dedos do pé. E nesses instantes finais dessa prática, abra a sua atenção para notar o seu corpo por inteiro. E ainda que a sua mente se distraia por alguns instantes ou por muitos instantes, com essa prática, nós estaremos cultivando a nossa habilidade de estarmos mais presentes. Permaneça assim por mais alguns instantes, percebendo o seu corpo por inteiro. E o nosso barquinho ancorou. Essas são as referências que nós utilizamos para produzir esse módulo e elas estão disponíveis para pesquisa e aprofundamento. Eu sou Vânia Scandura, coordenadora pedagógica voluntária da UCIP Zelar, e foi um prazer estar na sua companhia. Até o próximo módulo.